carta, já basta. Descrição: a qualquer momento, em qualquer lugar, nossos franco-atiradores podem abatê-lo. Tenha um bom dia. Jogue esta carta em seu próprio turno, antes de atrair qualquer trama. Você pode remover todas as cartas de destruição, paralisia, congelar atributos que estão afetando sua estrutura de poder. No entanto, preocupe-se com a limpeza da sua casa. Você pode não atrair tramas neste turno. Análise: muitos dizem que essa carta alude a Donald Trump, pelo fato da suposta semelhança do rosto de Trump com o rosto do personagem da carta. E também na campanha eleitoral de Trump em 2016, o britânico Michael Sandford tentou assassiná-lo ao tentar tirar a arma de um policial, para alvejar Trump, mas foi controlado pelos agentes. Michael Sandford, 21 anos, que passou um período na prisão nos Estados Unidos, mas retornou ao Reino Unido, tem um histórico de distúrbios mentais. A carta diz: a qualquer momento, em qualquer lugar, nossos franco-atiradores podem abatê-lo. No caso do rapaz, ele não era um franco-atirador, que é uma pessoa especializada em armas e tiro de precisão. Ele teria com certeza tido um melhor plano que este, se assim fosse. Além do que a carta está dizendo, nossos franco-atiradores, isto é, plural, ou seja, mais de um envolvido. Além do que Donald Trump não é o rival da nova ordem mundial, como muitos desinformantes dizem, que seria este o motivo da tentativa de assassinato por Michael Sandford, mas Trump é uma marionete da nova ordem. Ele é um servo fiel do sionismo. Durante um período de 22 dias, de 2 a 24 de outubro, em 2002, franco-atiradores aterrorizaram as pessoas na região do Anel Viário de Washington. Os franco-atiradores mataram exatamente como diz a carta. Eles derrubavam as vítimas, a qualquer momento, em qualquer lugar. Durante esses 22 dias, os atiradores dispararam 13 vezes, matando 10 pessoas. No decorrer desse lamentável episódio, uma carta satânica foi deixada na cena de um dos disparos. O atirador deixou uma carta da morte, do tarô, escrita com a mensagem: me chame de Deus. Autoridades estão virtualmente certas de que a carta veio de John Allen Mahamadi, 41 anos, e John Lee Malvo, 17 anos, suspeitos de atentados em Maryland, Virgínia e Washington, que deixaram 10 mortos e 3 feridos. Acredita-se que o par tenha deixado 2 cartas, junto com uma carta de tarô que significa a morte, em cenas de tiro. Muitos dizem que estes assassinos foram vítimas de controle mental, porque o franco-atirador matava aleatoriamente pessoas pelas ruas da capital norte-americana e seus arredores. Agora, dê uma boa olhada nesta carta. Esta foto, tirada em sua totalidade, está gritando: Illuminati, Mind Control. Primeiro, observe o rosto do atirador. Ele está gritando, como se estivesse em terror, e seus olhos não estão apenas se projetando, eles exalam o mal. O rosto parece estar desmoronando, ao ponto em que a linha de fundo reta, que separa os 2 triângulos negros, que servem de pano de fundo ao rosto, parece passar por trás do rosto. Esta é,
A imagem perfeita para acompanhar a descrição de como um escravo do controle da mente é ativado por seu manipulador. Nesse ponto, somos informados exatamente sobre aquilo que devemos esperar do treinamento de uma marionete da elite. Ele é dessensibilizado, passa por rituais satânicos brutais, aprende combate corpo a corpo, e recebe uma grande quantidade de treinamento em armas especiais. Porém, agora enfoque no rosto despedaçado. Ele está se despedaçando ou derretendo nessa figura. A imagem dessa carta é de uma vítima do controle mental sendo ativada para se tornar um assassino. Observe o rico traçado do padrão atrás da face. Esse tipo de padrão fala da complexa teia de informações detalhadas que um manipulador coloca na mente do assassino, dando-lhe todos os detalhes de suas personalidades múltiplas. Observe também os 12 triângulos coloridos agrupados aos pares, opondo-se uns aos outros. O conceito de dualismo. O código de cores é extremamente importante para o manipulador à medida que programa mentalmente o assassino. Novamente, ficamos chocados não apenas em ver essa carta nesse jogo, INWO, mas ver que o criador do jogo compreendia que para realizar alguns de seus propósitos a elite oculta usa de controle mental. John Allen Mohammadi era do exército americano e especializou-se em mecânica. Depois de servir o seu país na Primeira Guerra do Golfo, obteve o Expert Rifleman's Badge. Esta classificação é o mais alto dos 3 níveis de pontaria básica de tiro do exército para um soldado. O título foi atribuído, quase de forma premonitória, pela sua destreza no manejo de armas e respectiva pontaria. Ele era o franco-atirador. Foi condenado à morte por injeção letal em março de 2004. Foi executado pelo estado da Virgínia, em 10 de novembro de 2009. Já seu cúmplice, o filho adotivo, Lee Boyd Malvo, recebeu várias sentenças de prisão perpétua sem liberdade condicional. Carta: assassinato em massa. Descrição: uma nova história chocante distrai toda a mídia e, quando chega a um termo, o público já esqueceu tudo a respeito. Qual era o assunto mesmo? Remove todas as cartas de ação para qualquer ou todos os grupos de mídia em jogo, de sua escolha, e cancela quaisquer ações realizadas apenas por grupos de mídia. Jogue esta carta a qualquer hora. Requer uma ação por seus Illuminati, ou por grupos de mídia, com um poder de 5. Análise: observe a manchete do jornal World Illuminator. Os massacres de Twitter sobem para 23. A imagem no canto inferior direito é a figura de uma avó, olhando envergonhada para sua própria face em um espelho redondo que está segurando. O subtítulo diz: ganhador do Nobel. Procurado para questionamento. Nas últimas 2 décadas, os Estados Unidos enfrentaram tantas situações de assassinatos múltiplos que chega a ser terrivelmente desencorajador, para dizer o mínimo. Lembremos alguns dos casos de assassinato em massa que ocorreram nos States. Funcionário demitido mata 6 em auto shopping em Illinois. Homem de Chicago morre em troca de tiros com a polícia. 28 de agosto de 2003. Atirador foi morto pela polícia. Sete mortos em fúria de Chicago. 7 pessoas morreram na quarta-feira após uma troca de tiros entre a polícia
e um homem descrito como um ex-empregado, irritado de uma empresa de autopeças no lado sul de Chicago. O atirador, que estava entre os mortos, foi identificado como Salvador Tapia, de 36 anos, relata a correspondente da CBS News, Cynthia Baueres. Despedido há 6 meses, Tapia apareceu no Indicity Core Supply, com uma pistola semiautomática e entrou em fúria, aparentemente buscando vingança. 9 de julho de 2003. Atirador mata 5 colegas de trabalho, o próprio. Um homem do Mississippi, que falou abertamente sobre seu ódio pelos negros e sua capacidade de matar, entrou em um tumulto na manhã de terça-feira na fábrica de defesa onde trabalhou, matando 5 e ferindo 9 antes de se suicidar com uma espingarda, autoridades e moradores da área disseram. Os investigadores identificaram o atirador como Doug Williams, 48 anos, um montador de produção dos últimos 19 anos, em uma fábrica da Lockheed Martin Aeronautics Company, a 3 quilômetros de distância da cidade industrial do leste do Mississippi, com cerca de 45 mil habitantes. Foi o pior local de trabalho do país em quase 3 anos. Várias teorias surgiram sobre o motivo por trás dos tiroteios. Williams havia recentemente passado por um divórcio amargo, disse Bob R. Smith, membro do Meridian City Council. Williams também teria ficado chateado com o mau funcionamento do sistema de cartões de ponto na fábrica, disse um investigador. Mais do que tudo, no entanto, testemunhas e parentes das vítimas disseram que o fanatismo declarado de Williams era o culpado. 25 de abril de 2003. Pai de Prince, William, atira fatalmente em seus 3 filhos e em si próprio. Rob C. Edwards tinha combinado com seu chefe para folgar na quarta-feira, dizendo que ele precisava cuidar de algum assunto pessoal. Naquela manhã, o pai de 37 anos pegou seus 3 filhos de uma babá, levou-os para sua pequena casa no interior do condado de Prince William, e os executou por com uma espingarda antes de se matar, disseram as autoridades. A polícia do condado de Prince William encontrou os corpos de Bradley, 9, Ryan, 7 e Kyle, 5, em um quarto da casa de Edwards, em Greenwich, Rhode, depois que a mãe estava preocupada com os meninos, que haviam saído de casa, chamou a polícia depois de uma busca sem resultado, por seus filhos. Os oficiais então encontraram Edwards, no segundo quarto da casa. Autoridades disseram ontem que a violência veio sem aviso, e emanou de problemas domésticos que só se tornaram sérios recentemente. A polícia disse que eles nunca foram chamados para a casa de Edwards, por uma chamada de violência doméstica, ou qualquer outro assunto criminal. 3 mortes após disparos em Jornal de Providência, em Rhode Island, 9 de julho de 2002. 2 mortos e 6 feridos em disparos em uma fábrica indiana. Homem armado se matou, 7 de dezembro de 2001. 27 de dezembro de 2000. 7 morrem em fúria na empresa. Colega de trabalho de vítimas é preso. Um testador de software em uma empresa de consultoria da internet veio trabalhar hoje como de costume. Conversou com seus colegas de trabalho e, segundo as autoridades, tirou um rifle semiautomático e uma espingarda, e matou 7 deles. 31 de dezembro de 1999, atirador mata 5 trabalhadores em dia de fúria em hotel de Tampa, às ruas da cidade. Agora veremos alguns exemplos a nível mundial, e também mais atuais, de que essa agenda está lastrada. Massacre em aldeia no Mali, deixa mais de 130 mortos, 2019. Massacre de Bagra de 2015. Atentados de 22 de julho de 2011, na Noruega.
Massacre de Suzano 2019. Eu poderia prosseguir indefinidamente, mas você entendeu o recado. Nas últimas décadas, o mundo está sendo varrido por assassinatos em massa, uma forma de redução populacional. Os Illuminati planejaram isso de modo a cumprirem especificamente a agenda de redução populacional, introduzirem o medo, juntamente com o caos para trazerem à tona a nova ordem mundial. Carta, Correios. Descrição: é claro que eles leem a correspondência. Durante sua vez, você pode tirar aleatoriamente 2 cartas de grupo quaisquer, das mãos de um rival, e olhar para eles. Este é um movimento livre. A qualquer momento, Correios, referindo-se à carta, pode usar sua ação para sacar aleatoriamente 2 cartas de grupo da mão de um rival e mostrá-las a todos os jogadores. Análise: essa carta é um pouco diferente das demais. É baseada em uma gíria do inglês americano, going postal, que foi originalmente cunhado de uma série de tiroteios reais no serviço postal americano. Aconteceram estes tiroteios até antes do jogo ser criado, mas pelo que conhecemos este jogo, sabemos que a previsão é de que continuaria acontecendo esses incidentes, e foi de fato o que ocorreu. A partir de 1970, começaram a ocorrer estes incidentes, nos quais os funcionários do Serviço Postal dos Estados Unidos atiraram e mataram gerentes, colegas de trabalho e membros da polícia, ou do público em geral em atos de assassinato em massa. Entre 1970 e 1997, mais de 40 pessoas foram mortas por funcionários atuais ou antigos em pelo menos 20 incidentes de raiva no local de trabalho. Veremos alguns exemplos. – 13 de agosto de 1970, Harry Sandrow, 54, um supervisor postal, foi baleado nas costas 3 vezes por Alfred Kelley, 41 anos, pelo fato que Sandrow o havia mandado para casa por estar intoxicado. 5 horas depois, Kelley foi encontrado inconsciente e foi preso. Policiais disseram que ele parecia estar intoxicado. Em 20 de agosto de 1986, durante o tiroteio nos Correios de Edmond, 14 funcionários foram mortos a tiros, e 6 feridos em Edmond, Oklahoma, por Patrick Sherrill, um carteiro que cometeu suicídio com um tiro na testa. 2 eventos em 1993. 2 tiroteios ocorreram no mesmo dia, 6 de maio de 1993, com algumas horas de intervalo. Em um correio em Dearborn, Michigan, Lawrence, Jason feriu 3 e matou 1, e depois se matou. Em Dana Point, Califórnia, Mark Richard Ribon matou sua mãe e seu cachorro, depois atirou em 2 funcionários dos Correios, matando um deles. Como resultado destes 2 tiroteios, em 1993, o Serviço Postal dos Estados Unidos criou 85 analistas de ambiente de trabalho para domicílio em seus 85 distritos postais. Essas novas posições foram criadas para ajudar na prevenção da violência e na melhoria do local de trabalho. Baker City, Oregon, 2006. Grant Gallagher, um transportador de cartas em Baker City, Oregon, confessou-se culpado do assassinato de sua supervisora em 4 de abril de 2006. Ele teria trazido seu revólver Magnum 357 para os correios da cidade com a intenção de matar seu agente. Quando ele chegou ao estacionamento, ele teria atropelado sua supervisora várias vezes. Ele então foi para o correio procurando por seu agente. Não o encontrando, ele voltou para o estacionamento e atirou em sua supervisora. Gallagher estava em uma nova rota por 3 semanas, e sentiu-se pressionado por um estudo de tempo de trabalho de 1 semana, e tempo extra, adicionado à sua nova rota. Columbus, Ohio, 2017. O funcionário dos Correios Deshaun Stuart assassinou 2 colegas, seu supervisor,
e sua agente dos Correios, em 23 de dezembro de 2017. Na polêmica série de videogames, Postal, o jogador assume o papel de um insano assassino em massa no primeiro jogo, e na série posterior um papel de primeira pessoa desempenhando tarefas simplesmente normais, como receber um salário do trabalho, com um toque muitas vezes de violência gratuita. Em 1997, o Serviço Postal dos Estados Unidos processou os criadores do jogo, Huaning, Witty e Cisores, pelo uso do termo postal. Huaning, Witty e Cisores argumentou que, apesar de seu título, o jogo não tem absolutamente nada a ver com o Serviço Postal dos Estados Unidos ou seus funcionários. O caso acabou sendo arquivado, por motivo de preconceito, em 2003. Até mesmo nos Simpsons, durante o episódio Sunday, Crazy Sunday, faz uma alusão ao ocorrido nos Correios. Quem diria que esses acontecimentos seriam parte da agenda da elite oculta? Todos esses eventos irritantes têm um efeito cumulativo muito além da sua força individual. Eles fazem muitas pessoas sentirem-se mal quanto às suas vidas, e a nossa civilização ao questionarem: o que há de errado com nossa sociedade para que tais ataques assassinos estejam ocorrendo? Quando esses eventos irritantes ocorrerem o bastante, os Illuminati terão pessoas suficientes questionando nossa atual sociedade para que abracem uma nova sociedade, baseada em novos valores, que é o que vem sendo proposto pela elite oculta, através de seus diversos tentáculos. Carta de Torredes. Descrição: este grupo só pode ser controlado por uma personalidade. Coloque-o em qualquer lado de sua carta de mestre, mesmo se não houver uma seta de controle. O mestre recebe mais 2 de poder, e sua resistência é triplicada. Qualquer número de Torredes pode estar em jogo, mas nenhuma personalidade pode controlar mais de um. Uma carta de Torredes não pode ser usada como uma carta de agentes. Esta carta sempre tem os mesmos alinhamentos que a personalidade, além dos fanáticos. Se a personalidade já é fanática, o fanatismo dos Torredes é considerado alinhado para todos os propósitos. Análise: Torredes literalmente significa idiotas, em inglês. São pessoas que não conseguem pensar por si mesmas, mas precisam de um líder que pense por elas. Na época do jogo, um radialista de grande audiência nos Estados Unidos pode ter sido a alusão de Steve Jackson. Olhando de forma ampla, esta carta pode-se também aplicar em um apresentador da televisão, cantores, atores, políticos, etc. Nos dias de hoje, isso também ocorre com o advento geral da internet. A elite oculta se aproveita dessa fragilidade para criar personalidades da mídia que possam ser formadores de opinião, entre aspas, e assim manipular o comportamento dos Torredes e influenciar em suas ações. Podemos usar tranquilamente para este termo, um termo muito usado para as pessoas alienadas e cegas de entendimento, que é usado aqui no Brasil. Os Torredes são o popular gado da época do jogo. Tem uma figura conhecida no cenário americano, que está nativa até os dias de hoje. O nome dele é Rush Limbaugh. É do tipo daquele que se diz conservador, mas abraça a agenda da nova ordem mundial, como está na moda no Brasil, e até no mundo hoje. Os neocons, os falsos conservadores, que dizem ser contra o liberalismo, mas abraçam alguns conceitos liberais, bem híbrido, a cara do sionismo, dialeticamente falando, se é que vocês me entendem. Rush Limbaugh se recusa a falar sobre o tema nova ordem mundial. Além disto, durante sua caminhada defendeu fortemente o NAFTA, o superestado da América do Norte. Isto faz parte do plano da nova ordem, de unificar primeiramente vários blocos econômicos, e posteriormente, todo o mundo. Em agosto de 2018, Donald Trump anunciou o fim do NAFTA. Entretanto, o acordo econômico entre os países não deixou de existir,
mas sofreu mudanças. Os países que integravam o NAFTA renegociaram os parâmetros de seu acordo comercial, que passou a ser chamado de United States, Mexico, Canadá, Agreement, USMCA. O novo acordo foi assinado pelos representantes dos 3 países no dia 30 de novembro de 2018. Você sabia que o plano é unir no fim a América do Norte com a América do Sul? Sob esse cenário de longo prazo, essa união do Canadá, Estados Unidos e México é apenas um passo intermediário em direção à união da América do Norte com a América do Sul. Veja a explicação do Dr. Mason Manly P. Hall. Este é um tema muito interessante, mas para o vídeo não ficar gigantesco, iremos continuar abordando o mesmo, de forma mais direta, para dar tempo de apresentar as demais cartas. Outros formadores de opinião podemos encontrar na mídia podre. Alguns exemplos da brasileira. Pessoas que não são exemplo para ninguém, suas vidas e os conceitos que propagam são totalmente contra a palavra do Eterno. De acordo com o dicionário, influenciar é a capacidade de ocasionar um resultado sobre algo ou alguém, com a evolução observada nos meios de comunicação, até mesmo pelo advento das novas tecnologias de informação. Plataformas diversas de interação servem como canais voltados ao público, capazes de gerar consequências nele, seja direcionando opiniões, ou mesmo impulsionando o consumo. A partir da ótica da produção de conteúdo para o meio virtual, surgem os influenciadores digitais. Alguns anos atrás, uma apresentadora que aparecia utilizando um creme corporal era capaz de influenciar pessoas a ponto de esgotar os estoques das lojas. Hoje o mesmo efeito se dá quando um influenciador digital posta o mesmo creme no Instagram, com o seguinte comentário: "Amei". Influenciadores digitais são pessoas, personagens ou grupos que têm impacto nas redes sociais, seja para nichos específicos ou não. O tema Nova Ordem Mundial cresceu absurdamente com o advento da internet, há uns 10, 12 anos atrás, época em que conheci o tema. A internet ainda não estava tão difundida mundialmente, e assim, entravam menos informações, e tinha mais legitimidade. Como cresceu a internet mundo afora, o tema também se expandiu, e com muitas pessoas tendo acesso, veio também a desinformação. Vários canais novos, já pegando conteúdo adulterado, ou sem credibilidade, e a grande maioria dando Ctrl+C e Ctrl+V, copiando ou replicando o material, sem nem saber se é real ou não. Além de pessoas oportunistas, que viram que o tema estava, e está cada vez mais tendo procura, começaram a ganhar a vida, entre aspas, com este tipo de informação, e pelo fato de depender de likes e visualizações para viver entre aspas, pois não trabalham,
difundem conteúdo sensacionalista, e muitas das vezes falso, para chamar a atenção dos ditorheads, ou seja, do gado. E aproveitando disto, a elite oculta viu que muita gente estava sabendo da verdade, ou procurando sobre o tema Nova Ordem Mundial, decidiu infiltrar nessa suposta resistência agentes de oposição controlada. O mundo está em convulsão, e caminha em vários locais para extremismos e polarizações, que só poderão acabar em inevitáveis conflitos. Esta é uma técnica recorrentemente utilizada pelas elites, mas que infelizmente devido à apatia das populações, e o controle mental, que a mídia, também controlada pelas elites, exerce sobre eles, quase sempre funciona sem que ninguém nada questione. No caso dos Illuminati, eles utilizam a oposição controlada em variadíssimas frentes, tudo com um único e claro objetivo: impedir as pessoas de chegar a toda a verdade, sendo dessa forma totalmente manipulados por eles. Eles vão dizendo algumas verdades, mas misturam-nas com mentiras sutis de acordo com o que o grupo-alvo deseja ouvir, ou com as intenções a atingir, e assim vão afastando as pessoas da verdade. Shalom pessoal, é o seguimento do tema do vídeo aí dos ditorheads. Os ditorheads, como a gente viu, são influenciados por personalidades, né? Eles precisam de um líder para pensarem, mas não conseguem pensar sozinhos. E aqui no Brasil tem muitas pessoas que supostamente são anti-nova ordem mundial, mas na verdade são posição controlada. Então, eles estão trabalhando para o sistema, mesmo que seja inconsciente, na maioria dos casos, acredito eu, mas estão trabalhando para o sistema. E eu não pretendo expor nome de canais aqui, imagem de ninguém, primeiramente para os haters do meu canal, as pessoas que me odeiam, que tá cheio nessa internet aqui, falar que eu tô com inveja de alguém e tudo mais, aquele lance de ego para gerar debate, um querendo debater com o outro, tipo assim, sabe, essa pegada de debate é puro ego, por causa que é muito difícil falar uma edificação, sempre é um defendendo sua tese, muito difícil uma pessoa ser humilde para admitir que errou. Eu não sou muito fã de debate por causa disso, por causa do ego, acaba gerando muito ego. Além desse fato que pessoas podem dizer que eu estou com inveja, né, de certas pessoas supostamente anti-nova ordem mundial. Mas eu irei falar das suas doutrinas, dos seus ensinamentos, das suas visões, que aí vai ser fácil de ser identificado. E também não vou fazer isso por causa dos strikes que pode acontecer com o meu canal, usando imagens dos outros, né? Essas pessoas, quando são refutadas, gostam de falar que estão sendo difamadas e tal, que está usando a imagem delas, aí para a refutação não ficar muito tempo, elas denunciam o vídeo tomar strike e tal. Mas aí vamos ver algumas oposições controladas que tem aqui no Brasil, que seriam os influenciadores dos ditorheads. Eu não vou falar diretamente quem são, mas que eles propagam. Esse pessoal propaga muito antissemitismo, que é a doutrina e visão que o mal do mundo são os judeus de forma generalizada. E na verdade existe o sionismo, né? O sionismo é o nome que é usado, é o novo nome para os Illuminati no mundo de hoje. E eles estão por trás de muita coisa, né, que aconteceu durante a história. O sionismo foi um movimento que já fala no canal, em vários vídeos da série da Nova Era, preparação para a Nova Ordem Mundial, e que surgiu no final do século XIX, né, tal sionismo. E por causa do sionismo, muita gente generaliza, coloca a culpa em todos os judeus e acaba gerando um ódio contra o povo judeu. Na verdade, antissemitismo não é só os judeus, toda pessoa que vem de Sem, o filho de Noé, que é o pessoal semita. O nome semita, o termo semita vem disso, de Sem,
descendentes de Sem, até mesmo os árabes. Então tem muita gente desinformada com esse termo aí, além de estar desinformada com preconceito com o pessoal judeu, judeus praticantes das escrituras e tudo mais. E eles generalizam com os Rothschild, outros banqueiros judeus que manipularam, estão por trás de vários acontecimentos mundiais da história. Então não é correto usar esse antissemitismo, até mesmo no cristianismo, tem a doutrina da teologia da substituição, que os judeus, pelo fato deles não aceitarem o Messias Deus do cristianismo, eles acabaram, segundo a doutrina cristã que muitos usam, que os judeus foram abandonados, né, que eles seriam o povo escolhido de Deus, agora Deus abandonou eles e agora a igreja de Cristo, ou seja, os cristãos são o povo escolhido agora. Isso faz parte do antissemitismo também. Tem muita doutrina antissemita também no Novo Testamento. Eu não acredito que o Novo Testamento é sagrado, como eu já falei várias vezes aqui nesse canal. Eu acredito que o que bate com a Torá e os profetas é o que vale do Novo Testamento. Mas tem muita coisa antissemita que foi usada para exterminar judeus durante a história. Outro conceito, você observar bem na internet, que é o que mais foi propagado. A maioria das pessoas que são supostamente contra a nova ordem mundial, é muito difícil achar alguém que tem visão monoteísta ou que acredita na Torá. Então, a maioria é cristã, né? Tem os pessoas que supostamente é contra a nova ordem ateu, tem os esotéricos, tem os cristãos, né, que é a maioria, e por aí vai. Tem essas divisões, né, que não, na verdade não rola uma união entre as pessoas de nova ordem, mas uma divisão, não há unidade. Mas é a visão que particularmente nós do canal temos, né, anti-nova ordem mundial, baseado nas escrituras, na Bíblia, com o monoteísmo, com a Torá, com um padrão imutável do Criador de leis, né, de leis morais, de justiça, e até mesmo alimentares. Nós temos essa visão do canal e por isso, acredito eu, muita gente abandonou o canal, porque a maioria que seguiu o canal era cristão. Por esse fato, que nós mudamos de visão lá mais ou menos em 2014 para 2015, e aí foi só perdendo inscrito, mas isso aí a gente não está ligando para inscrito. Não estou nem aí se fazer vontade dos homens, de aparecer bem aos olhos dos homens, eu só ligo para fazer a vontade do Eterno, eu tenho compromisso com a verdade, não ligo para o que o homem vai dizer. Antes agradar a Deus do que aos homens. Então a doutrina master, né, uma das maiores doutrinas do cristianismo é essa, que a lei foi abolida. É um conceito equivocado, pois Deus, durante o Tanar, né, conhecido como Antigo Testamento, diz, posso dizer com segurança, dezenas ou centenas de vezes, usa o termo para sempre ou perpétuo. Perdão, falando que suas leis são a sua lei, a sua Torá, a sua instrução. Torá significa instrução. E essa instrução está dentro de Gênesis e Deuteronômio. Todos os personagens da Bíblia, as pessoas que existiram posteriormente à época da Torá, seguiam a Torá como um padrão absoluto de verdade e justiça. Eles se basearam nela, na Torá. Óbvio que teve pessoa que se apostava pela Torá e desviou. Mas essas pessoas sabiam que a Torá era o padrão. O pessoal israelita, né? E os monoteístas gentios que andavam no meio deles. É o padrão que Deus espera que nós possamos viver por ele. Ele escolheu o povo israelita para ser nação sacerdotal. E assim ser um exemplo para as demais nações. A Torá como padrão de justiça para eles seguirem. Padrão de como se fosse um manual de instrução. Obviamente que tem muitas leis que são apenas para eles, mas boa parte, eu posso falar com segurança, que a maioria das leis da Torá são aplicáveis para nós gentios, apesar de não serem obrigadas, mas quanto mais mandamento de cumprir, maior é a aproximação de Deus para conosco e obviamente nosso crescimento espiritual. Mas enfim, aí Deus, a gente pode encontrar, igual eu falei, dezenas a centenas de vezes ele falando
a palavra para sempre, referência à observância da Torá, da durabilidade dela. Também usa a palavra perpétua. E eu lembro em Mateus 5,17, Yeshua diz que enquanto houver céus e terra, a lei, nada será tirado da lei, ou seja, da Torá, nada será tirado, nem um tio, nem um traço. E no contexto mais, com a ótica mais hebraica, mais judaica, na verdade fala traço, nem um iud, nem um traço, porque as letras hebraicas são compostas por traços. E aí ele fala que nem o iud, que é a menor letra, nem traço serão tirados, nenhum traço será tirado da Torá, ela vai continuar plena, perfeita. Então, enquanto houver céus e terra, enquanto houver essa existência física, vai existir Torá, que é o perpétuo, para essa existência aqui, certo? Então, tem motivo de falar que a lei do Eterno foi abolida. As seitas cristãs que abraçam a Torá, abraçam parcialmente, que seriam os adventistas, que eles acreditam que existem duas leis, né? A lei moral e a cerimonial. A lei moral ainda existe, ainda é válida, e a lei cerimonial foi toda abolida com o sacrifício do JC, que eles acreditam. Então, que essa é a visão dele, que o JC morreu no madeiro, então tudo que é da Torá cerimonial, que seria, segundo eles, né, que não fala em nenhum lugar que existe duas leis, o tal de Deus separadas, ele sempre fala da sua instrução, que a Torá é o conjunto de leis que está incluso de Gênesis ou Deuteronômio. E está falando sempre da mesma lei. Então, a mesma instrução. Essas leis que estão ali são tudo parte de uma instrução do povo, para a humanidade. Não tem lei moral e cerimonial separado, não. Enfim, a gente tem que ficar ligeiro com esse tipo de doutrina aí, que tem principalmente na internet, muitos anti-nova ordem mundial dizem que a Torá foi abolida e que ela seria uma religião, né? Mas não é uma religião. A Torá, instrução, é uma instrução, a palavra já diz, é uma instrução de Deus para a humanidade, para que ela possa viver bem, ser próspera. Deus fala para aqueles que cumprem seus mandamentos, eles serão abençoados e vão automaticamente atrair a presença divina. Mas aqueles que transgridem, a recíproca é verdadeira, vem consequência negativa daquela transgressão. É a mesma coisa da lei da semeadura. Você planta uma coisa e vai colher algo semelhante. Planta o mal, vai colher o mal. É justiça divina o tempo inteiro. Então não é uma religião, é um padrão de justiça estabelecido pelo Criador. Também tem a doutrina dessa galera supostamente anti-nova ordem, que é a doutrina do cristianismo, que o foco é no JC ou em Yeshua. Eu falo JC quando eu me refiro ao ídolo romano, criado por Roma, que Inácio de Antioquia começou com esse lero-lero de que Yeshua era divino no final do primeiro século. Pode pesquisar, Inácio de Antioquia, um dos padres da igreja, que é considerado. Ele que começou a colocar a doutrina estranha no meio dos Netsarinos, Nazarenos, que eram os discípulos de Yeshua, que era o movimento dele e tal. Até fala no Novo Testamento a seita dos Nazarenos, é eles, esse movimento. E aí depois teve vários concílios e foi votado se Yeshua, aí já vira JC, se seria Deus ou não. Mas Yeshua foi um judeu, ele nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu, um rabino, uma pessoa muito justa, elevadíssima, que acabou sendo deificado pelos idólatras. E é triste isso, né? Mas aconteceu um exemplo de que Yeshua sempre foi judeu. Olha, ele nasceu, ele foi circuncidado no 8º dia, acho que Lucas 2 fala isso. Tem uma visão na tradição judaica, um homem, a partir de 13 anos, ele pode ser considerado homem, por causa de uma passagem da Torá, que uma pessoa da tribo de Levi, quando tinha 13 anos, ela foi chamada de homem, contada como homem. Aí tem a tradição judaica de Bar Mitzvah, filho do mandamento, que quando um homem, né, um adolescente faz 13 anos, ele se torna um homem perante a visão da Torá. E aí tem uma cerimônia. E Yeshua foi para Jerusalém. Esse mesmo, acho que no capítulo 2 de Lucas fala que ele foi para Jerusalém mais ou menos com 12 para 13 anos.
e provavelmente ele fez essa cerimônia. Ele cumpria as festas, ele ia para Jerusalém, na peregrinação de ir para Jerusalém, ele ia para Jerusalém para comemorar as festas, comemorava Pêssar, né, conhecido como Páscoa judaica pelo meio cristão. Ele estava sempre andando no meio do templo, tanto é que tem várias passagens dizendo isso. E eu lembro que ele expulsou os cambistas que estavam vendendo no templo. Se ele tivesse perambulando por aí e não tivesse uma vida espiritual no templo, ele não estaria ali, né? Mas ele estava pelo templo, na região do templo ali. Muitas vezes ele é chamado, mostra no Novo Testamento ele no templo. Então, também ele era frequentador. O ministério de Yeshua foi itinerante, ele era um rabino, tinha seus discípulos, né? Mas ele também ia no templo, no Beit HaMikdash, no segundo templo, e frequentava a sinagoga. E isso aí está muitas vezes no Novo Testamento lá. Então, eu lembro até que numa passagem do Novo Testamento ele está dando um shiur, né? O shiur é um ensino sobre a Haftarah. Por exemplo, a Torá tem a Parashá, que é uma porção da Torá que se pega para ele fazer o ensino, que é o shiur. E sempre tem uma Haftarah que encaixa com a Parashá, que é a porção da Torá. A Haftarah encaixa com a Parashá. E Yeshua estava explicando a Haftarah de Isaías, falando que essa porção se cumpriu nele. Ele estava dando esse shiur, esse ensino numa sinagoga. Então ele simplesmente nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. E os discípulos dele continuaram ensinando a mesma doutrina que ele passou para eles. A gente pode ver vários exemplos deles ensinando mandamentos da Torá. Eu lembro de Paulo circuncidando pessoas e tal. Em Atos 15 a gente vê eles ensinando passagem da Torá, ensinando mandamentos, né, da Torá para os gentios que estavam se convertendo ao Eterno, não a Yeshua, se convertendo ao Eterno e tal, provavelmente pelo testemunho de Yeshua, de ter trago luz para toda aquela redondeza, ensinando a forma correta de se cumprir a Torá. Então, aí muita gente fala que Yeshua rompeu com a religião judaica, mas isso é uma falácia, por causa de que se ele tivesse realmente rompido com a religião judaica, os discípulos dele estariam ensinando o rompimento da religião e não o cumprimento. Então isso é outra falácia que é jogada por terra de forma bem tranquila. Enfim, está ficando bem grande essa explicação já. Eu tenho que falar algumas doutrinas que estão em alta na internet também, que eles falam que o Deus do Antigo Testamento é como se existisse mais de um. Muito youtuber falso, profeta, tem propagado isso, que o Deus do Antigo Testamento, eles até falam que usa um nome falso de Deus, que é Jeová, que não é o nome de Deus esse. Eles falam que ele não é o Deus de Yeshua, né? O Deus da Bíblia, que ele não seria o Deus da Bíblia, mas muitos ousam dizer que ele seria Satanás. Tal, que ele é um Deus cruel e vingativo. As pessoas não entendem o contexto bíblico, não entendem a justiça divina e nem mesmo a misericórdia divina. Então fica complicado, mas essa é uma doutrina que a gente encontra na maçonaria. Então nos primeiros graus da maçonaria rola o ecumenismo, que o Deus do islamismo é o mesmo Deus do cristianismo, e também vale isso para o pessoal judeu, vale isso para o pessoal do politeísmo, do hinduísmo, que é o mesmo Deus. Aí só nos graus mais elevados que eles propagam que, eu lembro do ensinamento de Albert Pike, que fala que a Satã é luz, tipo um dualismo que ele propaga, ele fala até o termo Adonai, que Adonai é trevas e a Satã é luz. Então, que é essa a visão da gnose, né? Do luciferianismo, de várias seitas esotéricas. A gente encontra isso na gnose também, no conceito de demiurgo, que ele é tipo uma emanação do outro Deus, que é como se fosse um politeísmo horroroso que ele tem na gnose, né? Tal, que o demiurgo seria tipo um semideus, né? E que ele criou o mundo físico para aprisionar o ser humano nele e tal. Esse é o conceito gnóstico, que esse demiurgo seria o eterno, Deus do Antigo Testamento que eles falam. E aí é uma contradição monstra, por causa que o Criador, quando criou esse mundo, que seria o demiurgo, ele fala que tudo que Deus criou é bom. Tudo aqui é bom. Que aqui não é uma prisão, que aqui não é um lugar podre e tal.
tal. O que aconteceu, tudo que Deus criou é bom, mas aconteceu que o homem, pelo seu livre-arbítrio, trouxe a podridão para o mundo. Mas mesmo assim, o mundo, as coisas que foram criadas são perfeitas pelos propósitos pelos quais elas foram criadas. Então, isso é uma falácia gnóstica. Aí, se você observar, os gnósticos usam o Novo Testamento. Então, se a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver que, igual que citei anteriormente, os discípulos de Yeshua, o próprio Yeshua, eles sempre estão citando a lei e os profetas. O que seria a lei e os profetas no Antigo Testamento? O que seria a lei que foi estabelecida pelo Deus do Antigo Testamento? Então, qual lógica teria de falar que esse Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus que aquele pessoal do Novo Testamento servia? Não tem a menor lógica, é um absurdo essas coisas que são propagadas na internet, porque eles falam muitas coisas no Novo Testamento conforme diz as Escrituras. Mas se você analisar o que essa tal passagem está dizendo nas Escrituras, você vai ver se você está uma coisa que está no Antigo Testamento. Então, é conhecido no Antigo Testamento. Está lá. E quem que o profeta falou, tá lá, o Deus de quem? O Deus do Antigo Testamento falou pela boca do profeta, que o pessoal do Novo Testamento estava repetindo, estava replicando, e tal profecia se cumpriu conforme dizia as Escrituras. É a mesma coisa, é o mesmo Deus. Então, como que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo, não é o Deus da Bíblia, ou o Deus, o Criador de todas as coisas? É simplesmente uma doutrina abominável essa, do gnosticismo. E eu vejo muitos falsos profetas propagando isso aí. Então, muitos mesmo. Isso não consta, isso é uma mentira, um ígodo maligno. Outra doutrina que é bem famosa no meio da internet, que rendeu mais de menos 1.000 inscritos no meu canal, ou mais, foi a doutrina da Terra plana, a religião da Terra plana. Essa religião está crescendo cada vez mais. E eu vou deixar aqui embaixo, aqui, na descrição, o link da área de produção, os 5 vídeos que eu fiz refutando a Terra plana e tal. Se eu ficar falando aqui sobre isso, vai render e o vídeo vai ficar grande. Pretendo ser o mais breve possível, mas é uma doutrina falsa que a oposição controlada ama e tal, que são os resistência Nutella, né? Como começou agora, começou a estudar Nova Ordem, tem 2, 3 anos, já está achando que já sabe de tudo e tal, que é o dono da verdade. Tem muita gente nessa internet que precisa se pôr no seu lugar e ter mais humildade. Uma outra coisa também que eu percebo entre contradição, vários canais grandes aí, páginas de Facebook, eles falam da dialética hegeliana, que é a forma que o sistema trabalha mesmo, desde muito tempo atrás, desde antes até mesmo da Revolução Francesa. Então, essas pessoas conseguiram supostamente captar que esquerda e direita é uma farsa, que é um instrumento, um mecanismo do sistema para dividir, para conquistar. Mas essas pessoas falam também que não tem político de estimação por conta disso, e também que a eleição é uma farsa, mas muitos deles estavam simplesmente fazendo campanha do Cabo Daciolo. Então é muita contradição, pessoal. E o Cabo Daciolo, ele não tem como ele ser antissistema, por causa que ele faz parte do sistema religioso até hoje. Ele já usou de dinheiro público já. Eu lembro ele pegou helicóptero com dinheiro público para ir naquela greve dos caminhoneiros. Ele até hoje, mesmo depois de sair do PSOL, ele faz punho cerrado, ele propaga conceitos socialistas até hoje. Ele faz jejum público. O próprio Novo Testamento, que ele diz acreditar, fala que a gente não deve se fazer fazer cara de drama quando a gente está fazendo jejum. Ele fez isso, ele ainda fez live com isso. Você vê o nível de hipocrisia que esse sujeito é. Ali eles são um falso profeta, né? Torá diz em Deuteronômio que uma pessoa pode realizar até sinais, prodígios e tudo mais, que pode até acontecer isso, mas que ela pode, tipo assim, que ela pode levar os israelitas após outros deuses, ou seja, em sinais, fazer desviar eles para idolatria e tal.
E também que o Cabo da Ciolo mesmo, ele sempre falou, supostamente profetizava, e sempre era, em vez de focar no eterno, era quem? JC, sempre no Messias, ou JC, tanto faz, no Messias Deus, ou no Messias, o foco dele era sempre no JC, sempre desviava o foco para ídolos, uma criatura e tal. E a Torá fala que quem faz isso é um falso profeta, o profeta de Deus não leva as pessoas para ídolos, mas sim para o eterno. Isso é bem claro. E também ele é um cara incircunciso. A gente observar nas escrituras, os profetas eram israelitas. Então tinha pessoas que eram usadas por Deus das nações, e as pessoas eram usadas para um propósito, por exemplo, sonho de Nabucodonosor mesmo, que era um gentil, mas para Deus revelar para o profeta dele, que era Daniel. Uma coisa que os seus servos captarem o sinal, captarem os sinais e entenderem o que Deus está querendo passar. E além disso, no livro de Joel, quando fala do dia do Senhor, né, na Bíblia, no hebraico mesmo, é dia do eterno, tal, que só vai ter profeta e profecia para pouco antes desse dia, quando tem aquela lua de sangue de Joel, que eles iriam, jovens, velhas, iriam profetizar nesse momento, mas tudo em relação a esse acontecimento, para mostrar de sinal para os servos eternos captarem nesse contexto ali. Isso, e vai ser respectivamente para esse caso, não coisas aleatórias igual essa profetada de YouTube fica falando aí. Outro argumento falacioso que é pesado, eu já refutei já em série minha aí, que também deu 200 emissões em um ano. Se você quer saber de JC mesmo, e, tipo assim, sair fora da visão cristã, meu canal perdeu muitos inscritos, né? Aí depois eu vim para refutar a terra plana e o cara acabou mesmo de vez. Mas eu tenho compromisso com a verdade, né? Aí, tipo assim, esse pessoal aí já fala que o templo de Salomão, o Eterno mandou Salomão construir, é de Satanás e tal. Primeiro, não falasse isso na Torá, Deus fala que ia providenciar um lugar para habitar o nome dele, um lugar fixo, porque antes tinha o tabernáculo. E ele, tipo, a presença dele estava sempre forte ali. Deus tem todos os lugares, ele escolheu o local para ser adorado. Tal, um local para que ele manifestaria sua presença de forma muito mais grandiosa, e seria um local próprio de adoração. O tabernáculo ele era móvel. Ele falou que iria escolher um lugar fixo, providenciar um lugar para ele ser adorado. Isso seria o Beit Hamikdash, né, templo sagrado. Aí Davi gostaria muito de que esse templo fosse ele que construísse. Mas o Criador disse para Davi que ele tinha sujado as mãos de sangue e tal, que ele não iria construir o templo, mas o seu filho, seria Salomão. Aí Davi, Deus passa umas instruções para Davi, e Davi passa essas instruções para Salomão da construção. E aí Salomão constrói, e aí muita gente também diz que pelo fato de Salomão ter virado um idólatra no final da sua caminhada, né, quando ele estava na sua velhice, por ter adotado muitas mulheres estrangeiras idólatras, seguido os deuses delas, né? Aí que Deus desistiu dessa ideia de tempo, mas nesse período ele fez aliança, e também diz a palavra para sempre e perpétua, nesse sentido aí com o tempo. E tanto é que a gente vê profecia sendo propagada e sendo cumprida do segundo tempo, e também rola do terceiro tempo. Muita gente acha que a gente vai ser arrebatado para o céu e que não vai ter que milênio, porque seria, a era messiânica seria no céu, mas não é bem assim não. As escrituras, eu lembro de uma passagem que fala que os justos habitarão na terra. Então, aí a gente vê que, eu não vou ficar entrando em detalhe de endereço de passagem, mas tem bastante, é recheado de passagens confirmando, tipo, de Deus falando que iria escolher um lugar fixo, que vai habitar seu nome. Davi querendo construir, mas Deus não permite, mas Salomão constrói, Deus dá instrução e fala para abençoar e tudo mais.
a profecia para o segundo e tal, e tem profecia para o terceiro, que ainda não existe, mas é alto lá, que esse terceiro templo que está sendo feito aí, para ser construído em Israel, no Israel sionista, vai ser uma coisa falsa, vai ser coisa do braço do homem. Esse aí não é o templo das profecias, não. Então, assim como o sionismo é falso, esse terceiro templo vai ser falso. Então, o sionismo foi criado pelo braço do homem, né? Foi permitido por Deus, não foi uma ação de Deus. A gente tem que saber separar permissão de Deus de ação de Deus. Então, Deus permite muita coisa acontecer no mundo pelo livre-arbítrio humano, mas aí que a soberania dele age, é quando ele age na soberania, na ação dele. Certas coisas ele não permite que aconteça por falta da soberania dele, está acima de nós. Então, mas no caso do Estado sionista de Israel, aquele derramamento de sangue que houve ali e acontece até hoje, é uma longa história que eu já estou retratando isso na série Nova Era, Preparação para a Nova Ordem Mundial, mas que foi o braço humano, uma longa história maquiavélica, travada por séculos, que gerou esse Estado de Israel moderno aí. Umas provas que não tem nada de Deus nele, uma das maiores paradas aqui do mundo é lá, na Terra Santa. Como? Estado laico, Terra Santa, seria tipo a legalização da maconha, o aborto, ecumenismo e entre outras coisas mais. Que lá é complicado de falar que ali é Terra Santa, no momento que está ali é muita impureza. E só com o Messias ali que devia voltar a ter santidade, porque é muita impureza que tem ali, mistureba total. E aquilo ali, o povo sionista, que é sionismo, é um movimento nacionalista, tipo, que é mais focado em judeus seculares e ateus do que judeu religioso. Muitos judeus religiosos, ultra-ortodoxos, são contra o Estado sionista de Israel. Eles nem alistaram no exército, eles se alistam pelo fato de protestar, porque aquele exército derrama muito sangue inocente. Então, o terceiro templo é nessa pegada aí, vai ser uma coisa humana, com permissão do Eterno, para que várias profecias possam se cumprir. Porque no Taná diz, na guerra de Gog e Magog, as nações vão cercar Israel. E provavelmente por conta de que o sionismo vai gerar muito ódio pela humanidade. Então vai ter um líder que no cristianismo é conhecido como anticristo, né? O antimessias, na cultura judaica é chamado de Armilos. Vai trazer o ódio contra Israel. Então, e é o que eles tiraram. Acabou que toda essa repercussão que aconteceu durante a história, terras que eram do Império Otomano e tudo mais, que a maioria era do povo palestino que estava lá, não estava de forma ilegal. E aí começou a ter acordos, mais acordos, que foi o povo judeu, israelense, foi tomando o lugar do pessoal, e por isso que rola aquela guerra lá. Mas é uma longa história e que estou expondo naquela série da Nova Era. Então, o terceiro tempo vai ser uma obra desse mesmo pessoal que construiu essa face. Uma outra coisa pesada que rola, esse pessoal querendo colocar data no fim de mundo, ficar ligeiro com essas doutrinas aí, com quem propaga isso. Teve uns caras propagaram que dia 23 de dezembro, 23 de setembro de 2017 ia ter arrebatamento. Cadê eles? Alguns deles aí que falaram, sumiram, hein? Talvez foi ele que foi arrebatado. Então, tem essa pegada também da lua de sangue, que eles acham que a profecia da lua de sangue, que vai interceder o dia do Eterno, eles acham que vai estar previsto na meteorologia, na astronomia. Isso vai ser um sinal do Eterno para o povo, do seu povo. E ele que vai providenciar esse sinal. Quando as coisas estiverem para acontecer, ele vai gerar esse sinal. Não vai ser coisa prevista pelo homem não, gente. Vamos ficar ligeiro aí. Igual pessoas também têm dado nomes ao tal anticristo. Eu já vi gente dando nome para um cara que é Goi, que é um gentil. Tal, os judeus esperam o Messias judeu, tal, e cumpridor da religião deles. A religião judaica moderna é baseada no Talmud, no Shulchan Aruch, que são leis diárias, para a prática diária deles.
e tal, ensinamentos, né? Muitas vezes contra a própria Torá. Mas, pra você ter ideia, esse tal de Shulchan Aruch ensina até como usar o banheiro. As leis de homens, de fardo pesado, realmente. Então, eles usam um pouquinho da Torá para dar uma base, tipo assim, pega um versículo, pega metade de um versículo e faz um testamento em cima de metade de um versículo para tentar justificar uma doutrina, que é tipo texto fora do contexto, que é pretexto, né, heresia, o que mais tem ali. Então a religião judaica moderna é baseada nisso, também na Kabbalah, né? Kabbalah que é por esoterismo, sincretismo religioso com cultura pagã e tal. Eu já falei bastante na série também da Nova Era. Então, esse Messias que eles esperam, que na verdade não é um Mashiach mesmo, ele vai ser um cara cumpridor dessa religião. Ele não vai ser um cara goi, que seria o nome que eles estão dando aí para um cara que tem um nome na gematria, que é outro conceito pagão de adivinhação, que dá 666 no nome desse cara e tal. Aí eles vai, por exemplo, eles falam que aqui no Apocalipse fala para você praticar adivinhação. Isso aqui não foi literal, ué. Já tem Apocalipse, Deus está pedindo para o seu povo praticar adivinhação, sendo que ele proíbe. É uma coisa a se pensar, hein? E a gematria é prática de adivinhação. Por exemplo, tem a letra Aleph, eles dão um valor para ela, a letra Bet, eles dão outro valor para ela. Mas onde tem na Bíblia falando isso? Uma letra tem tal valor, outra letra tem tal valor. Aí eles vão lá e pegam essas letras, conjunto de letras, e somam todas, cada letra tem um valor, e somam todos e dá um valor X e tal. Mas como que vai funcionar a gematria com o nome de um cara francês, com o nome de um cara brasileiro, por exemplo, sendo sua mãe hebraica? Eles misturam tudo, que é uma coisa que é fadada a deixar a pessoa ser iludida e enganada mesmo. E é a própria adivinhação, por isso que Deus proíbe, para evitar que a pessoa caia em erro, caia em transgressão, que afaste da sua presença. Mas as pessoas são teimosas, né? E a gematria, um consenso entre estudiosos que não tem nada histórico falando sobre isso na cultura judaica, que é tipo assim, muito antigo. Um consenso existe que isso foi abstraído pelos judeus, assimilado quando estiveram na Babilônia e tal. Na diáspora da Babilônia, eles trouxeram isso para a religião deles e tal. E aí, na Babilônia, sim, tem prova histórica que eles usavam, que cada letra tinha um valor numérico, eles usavam essa prática de adivinhação e tal, para fazer a própria adivinhação em si, né? Eles usavam essas letras, somavam para ter um entendimento de adivinhação mesmo, divinatório. E aí, existe consenso aí. Foi nessa época que os judeus assimilaram esse conhecimento pagão aí. Aí muita gente fala que seria isso, ao calcule o número da abelha, praticar adivinhação. Então Deus está sendo contraditório com essa palavra, ou é uma adulteração do Novo Testamento, ou está sendo interpretado errado. Tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração, tem muita coisa errada aí sendo ensinada. Entendeu? Aí Deus proíbe a adivinhação terminantemente. Então por que ele vai pedir? Isso não, então, com certeza não é isso que ele está pedindo para fazer. Tem muita gente errada, muita pessoa que se diz servo de Deus praticando adivinhação, hein? Toma cuidado. E o outro lá que é o Jared Kushner, igual eu falei, eles estão esperando um judeu religioso, um cara que segue ferrenhamente, um cara que é supostamente forte na religião, que busca estar sempre estudando, praticando a religião. Um cara forte na visão religiosa do judaísmo. O Jared Kushner é um cara fraco na fé. Ele frequenta de vez em quando sinagoga e tudo mais, vai de vez em quando cumprir as festas, né? É igual essas pessoas que vão na igreja do cristianismo e durante 6 dias da semana tem boteco, tá na balada, tá praticando promiscuidade, usando droga, enchendo a cara de cachaça, e no domingo ela vai na igreja pedir perdão ou pedir alguma coisa, né? Ou pedir para ser abençoada. É o mesmo tipo de gente que é o Jared Kushner no judaísmo. Ele não é um cara seguidor, não, observante
da religião judaica, não. Então, vamos parar de tentar adivinhar, gente. Isso é contra a palavra de Deus. A grande, né? Eu só vou terminar aqui. Também uma coisa, um nome que criaram para Deus aí, que virou moda, virou febre. Yal. Então, são pessoas que não sabem falar o português, estão querendo ensinar os judeus a falar o hebraico. Pessoa que nem sabe falar português, que quer ensinar judeu a falar o hebraico. É isso mesmo. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é o nome do profeta Isaías. É Yeshayahu. Yesha significa salva. E Yahu são 3 letras do nome do Eterno. Yud, He, Vav. 3 letras, né? Aí fica o som de Yahu. 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 Não Yahu. Yahu. Então, o profeta também é Jeremias. Irmiyahu. Ele tem essas 3 letras também no nome do Eterno. Yud, He, Vav. E sai esse som. Então não tem o outro Re, né? Mas então, só por isso já refuta que é Yal. Então, o nome do Eterno. Por causa que no hebraico tem uma regrinha de pessoa que tem nomes teofóricos. Por exemplo, uma pessoa tem uma letra do nome de Deus no início, chama prefixo. Se a pessoa tem as letras do nome de Deus no final, chama sufixo, que é o caso de Isaías, Jeremias, Irmiyahu, Yeshayahu. Aí as pessoas que propagam essa doutrina falam que pegaram de Rabino, não, Rabino fala que é Yal. Aí vai pegar um vídeo do Rabino Askenazi falando o nome de Jeremias, Irmiyahu. Só que ele não está falando Irmiyahu, Irmiyahu, é Irmiyahu. Só que ele fala, como ele é Askenazi, o dialeto dele é Yiddish, é uma forma de hebraico europeu. O R é puxadão. Observa, ele fala Irmiyahu, Irmiyahu. É como se tivesse, parece até lembra um pouco o Irmiyahu, mas o pessoal força, porque o R é muito puxado, é o Yiddish, uma forma de hebraico europeu. Repetindo, o normal que é falar é Irmiyahu. E esse pessoal fala assim, Irmiyahu, fala muito rápido, passa até batido. O pessoal confunde e está inventando outro nome para Deus aí. Mas no mais, pessoal, desculpa aí falar tanto, eu queria falar mais, porque eu não gosto de fazer vídeo superficial, tem muito tempo já que eu mudei minha política de vídeo. Eu gosto de fazer vídeo grande mesmo, que é uma forma de espantar a pessoa superficial, a pessoa vazia, e também é uma forma de passar alimento, passar substância. Quem está vendo esses vídeos está ficando forte, está tendo alimento, está tendo substância. Se vier um ateu para tentar refutar, se vier um esotérico para tentar refutar, ela vai ter argumento, substância, e pode até mesmo mudar a visão dessa pessoa, além de trazer a luz para a vida dessa pessoa, que ela possa trazer a prática dos mandamentos do Criador para a vida dela, e assim ela ser luz na realidade que ela vive, e assim ela fazer do mundo um lugar melhor por onde ela vive. Imagina se todo mundo fosse assim. Então é por isso que eu estou fazendo um vídeo grande. Eu queria falar mais, mas já está muito grande já o vídeo. Eu queria só dar um alerta também para 2 agentes de desinformação, só que da gringa, são bem os mais conhecidos talvez. O Alex Jones, né, que ele é um cara que supostamente era anti-Nova Ordem mesmo antes, que ele falava, expunha o sionismo mesmo, muita coisa verdadeira ele expunha, só que de uns anos para cá ele mudou. Hoje ele é pró-sionista, defende sionista, defende fantoche do sionismo, igual aquele Donald Trump, por exemplo, um cara que defende ferrenhamente e tal. O Alex Jones é um neocônio, um neoconservador, um falso conservador e tal. E também tem o David Icke, que é bem conhecido também, que a visão política dele é até razoável, mas na parte espiritual ele propaga a visão da nova era. Ele propaga chakras, o despertar da consciência. O despertar da consciência é uma visão gnóstica, esotérica, luciferiana, que se a gente conseguir alcançar o despertar da consciência, o terceiro olho, a gente descobre que a divindade tem dentro da gente, que nós somos Deus, né? O conceito da nova era, luciferiano, que é uma deturpação das escrituras, quando Deus fala assim, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Tal. Aí
pessoal luciferiano fala que quando eles morderam do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, eles se tornaram Deus. Mas eles esquecem daquele pedaço que fala sabendo o bem e o mal. Nesse sentido, que eles ficaram, sabe, parecidos com Deus. Serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Só que os luciferianos cortam essa parte, sabendo o bem e o mal. Fala que eles se tornaram Deus. Só que eles se tornaram como Deus no sentido de ter o conhecimento do bem e do mal, de ter esse entendimento já a partir do momento que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E tanto é que eles se viram nus, né? Então essa é outra falácia. Que tal que o David Icke propaga, às vezes de forma sutil e às vezes de forma explícita, mas é outro propagador de desinformação. E vamos ficar esperto com tudo isso. Viu? Ditorheads. Agora indo aos ditorheads convencionais, vejamos exemplos de seus influenciadores. No Brasil, o Whindersson Nunes, apontado como o maior influenciador do país pela Folha de São Paulo, com mais de 28 milhões de inscritos no YouTube, que nada mais é que um servo da elite oculta, em propagar assuntos vãos. Também, satanismo em sua obra, A Placa de Rubi a Chibatada Final. A pessoa que está em segundo lugar como influenciador no Brasil é o perverso Felipe Neto, que defende abertamente causas abomináveis como a agenda gay. Pessoas como ele estão nessa jogada para imbecilizar a massa jovem, pregar valores antibíblicos, ensinando que o errado é o certo e que o certo está ultrapassado. E este cidadão é um que debocha abertamente do tema Illuminati e Nova Ordem Mundial. Assim como ele, lembremos também do primeiro influenciador abordado nessa carta, Rush Limbaugh, que promove seu ataque implacável a qualquer indício de conspiração. Assim como vemos em vários meios influenciadores, entre aspas, de opinião, exemplo a Rede Esgoto. Todo este ataque por influenciadores nos leva à carta Gordo Remora. Descrição: no próximo bloco de Gordo, pessoas que acreditam em conspirações. Estão eles malucos, ou são estúpidos demais para viver? Você decide. Ele mobiliza o ódio e o medo contra grupos marginalizados. Qualquer coisa por um ponto de classificação. Gordo recebe um bônus de mais 10 se ele fizer um ataque direto para destruir um grupo estranho. Análise: como a carta alude a um apresentador sentado em uma poltrona, Rush Limbaugh, portanto, desempenha o papel de Gordo Remora na vida real. Felipe Neto é outro que seria mais um exemplo dessa agenda, que ataca o tema Nova Ordem Mundial. Vamos focar no propósito de ambos. Infelizmente, a maioria de sites na internet não acredita que exista uma conspiração para estabelecer um governo mundial e pensam exatamente como escrito nessa carta do jogo, Illuminati. Alguns chegam ao ponto de dizer que todos que estudam sobre conspiração, e acreditam que de fato, existe uma conspiração, escrevem, ou publicam material audiovisual sobre, são falsos, e mentirosos e, que não merecem crédito algum. Pessoas que não acreditam na existência de uma conspiração para governar a Terra, são levadas pelo vento de qualquer doutrina, ficam confusas em apresentar um parecer baseado na verdade bíblica, costumam escrever artigos de forma totalmente irracional, usam a Bíblia de forma totalmente errada, e com o passar do tempo essa insensatez se torna notória de todos. Ou até mesmo debocham da Bíblia, como é o caso de perversos, como Felipe Neto e Kéfera. No caso de Rush Limbaugh, ele posiciona-se vigorosamente contra as teorias conspiratórias, entre aspas, ao anunciar diariamente a versão oficial do governo em todos os assuntos. Rush não apenas se recusa a considerar a existência de uma conspiração, mas também se recusa a debater no ar com qualquer pessoa que entenda que uma conspiração existe. Essa galera costuma confundir a teoria da conspiração com a conspiração. É este tipo de personalidade que influencia os ditorheads, ou melhor, o gado.
levando eles cada vez mais para longe do Criador e da verdade. Carta, Ordens Fraternais. Descrição: você pensa que eles parecem bobos com aqueles barretes e suas lambretas. Se você soubesse o que aqueles barretes realmente significam, nunca riria de mais nada novamente. Ao gastar essa ação de grupos, você pode comprar outra carta de grupo a qualquer momento. Análise: Steve Jackson conhece a verdade sobre a maçonaria que tão poucas pessoas realmente compreendem, por trás da fachada dos estranhos trajes, e a fachada mais estranha ainda de todas as religiões, onde a maçonaria invisível está infiltrada. A partir de 1777, Adam Weishaupt, fundador da Ordem Illuminati, juntou-se à loja maçônica Theodore of Good Counsel, em Munique. Desde aquele tempo, a maçonaria é o braço direito da Ordem Illuminati, que está por trás dos esforços para trazer a nova ordem mundial. O desenho da carta faz alusão a Shriners International, antigamente conhecido como Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine, AAONMS, em português, Antiga Ordem Árabe dos Nobres do Santuário Místico, popularmente conhecido como Shriners, é um tentáculo da maçonaria. O comentário na descrição da carta implica fortemente que, uma vez que uma pessoa conhece a verdade que está por trás da maçonaria, estará suficientemente aterrorizada para nunca mais rir outra vez. Isso me faz lembrar uma famosa citação sobre as sociedades secretas como a maçonaria. Essa mão invisível, sobre a qual Lafayette falou, é a dos Illuminati, e o braço direito dos Illuminati é a maçonaria. Líderes de grande prestígio, entre aspas, nos círculos esotéricos e sociedades secretas, sempre falam de forma elogiosa sobre a fraternidade maçônica. Veja, por exemplo, Alice Bailey, diretora da Casa da Teosofia. Bailey supostamente canalizou a mensagem do seu espírito guia satânico, Mestre Jalku, em The Externalization of the Hierarchy. Alice Bailey revela muita verdade sobre a maçonaria nessas palavras. A maçonaria reverencia o olho que tudo vê, do ídolo egípcio Horus, e usado também em várias culturas pagãs, que é totalmente satânico. Bailey também vincula como uma organização a Igreja Universal, que seria uma espécie de religião ecumênica, a maçonaria, e outros grupos esotéricos, ocultistas, como os Rosa Cruzes, a Ordem da Aurora Dourada, e muitos outros grupos de magia ocultista na história. Em seguida, Bailey coloca todas as cartas na mesa para todos que queiram compreender, quando diz que a maçonaria é uma organização muito mais ocultista do que pode ser percebido e destina-se a ser a escola de treinamento para os vindouros ocultistas avançados. A maçonaria
É a escola de treinamento para os vindouros ocultistas avançados, que levaram o mundo à nova ordem mundial. Isso nos dá um novo significado aos muitos presidentes americanos que foram maçons, entre outros eventos mundiais. Você não acha? Agora compreendemos, com horror, que esses homens eram ocultistas avançados que estavam levando os Estados Unidos e o mundo para longe do único Deus verdadeiro, o Eterno, o Deus que as Escrituras narram. Carta, projetor de terremotos. Descrição: este aparelho pode funcionar um de cada vez. Ele pode aumentar o poder de qualquer ataque, ou destruir uma localidade, ou de qualquer desastre, em 2. Análise: as capacidades descritas nesta carta são coerentes com o que conhecemos como o controle do clima e a guerra climática. Usando RAP ou a geoengenharia, qualquer localidade na Terra pode ser selecionada para tremer, e um terremoto aparentemente muito natural, entre aspas, ocorre como consequência. O fenômeno dos terremotos pode ser o mais terrível de todos os desastres naturais, já que as pessoas não podem viver sem um fundamento sólido. Toda a estrutura das cidades está baseada em prédios que possuem fundações confiáveis. Portanto, já que o plano da nova ordem mundial prevê a eliminação das cidades, podemos esperar que os terremotos sejam uma das armas preferidas. Terremotos severos podem provocar a destruição de cidades. Carta, poderes emergenciais. Descrição: esta carta pode ser usada a qualquer momento, e conta com a ação do grupo que ela afeta. O aumento de poder entra em vigor imediatamente. O poder de um grupo governo é aumentado em mais 6. Vincule essa carta ao grupo governo de sua escolha. Nenhum jogador pode ter mais de um poder emergencial em jogo. Análise: vemos que esta carta imediatamente aumenta o controle e o poder do governo. Conforme a gravura indica claramente, esses poderes emergenciais foram concebidos para serem impostos pelas agências governamentais. Observe que o soldado nessa gravura está tratando de forma violenta uma pessoa que aparentemente seria um manifestante. Essa agência governamental, entre aspas, seria a FEMA, que é uma agência do governo dos Estados Unidos da América, subordinada ao Departamento de Segurança Interna, tendo sido criada por uma ordem executiva, em 1º de abril de 1979. O plano dos Illuminati prevê a incitação deliberada de terríveis calamidades, trazidas à tona por guerras, desastres naturais, ou forjados, caos e criminalidade urbanos. Em tese, os líderes anunciarão que precisarão impor a lei marcial, suspendendo a Constituição e as liberdades individuais. Eles explicarão que terão de tomar temporariamente, entre aspas, essas liberdades para poderem restaurar a lei e a ordem. E isso nos leva à próxima carta. Carta, Lei e Ordem. Descrição: aumente o poder de todos os grupos conservadores em mais 2. Aumente o poder de todos os grupos tradicionais em 2. Aumente o poder de todos os grupos conservadores tradicionais em mais 3. Esta carta substitui qualquer carta New World Order amarela em jogo. Análise: dessa vez vemos um policial agredindo um manifestante, que seriam os conservadores, que por sinal, essa carta dá poderes adicionais a estes grupos, que obviamente, os verdadeiros conservadores sempre serão contra a nova ordem mundial. E muitos destes tentarão resistir contra a mesma. Haja vista que muitos ditos anti-nova ordem mundial acreditam piamente na utopia de que podem parar, ou até mesmo vencer a nova ordem mundial, ignorando o avanço da agenda da doutrinação das massas, que é algo irreversível para a grande maioria das pessoas, e obviamente esquecendo as profecias bíblicas. Manifestações, geralmente, são usadas pela elite, ou seus mucamos, para gerar o caos, e assim vem a polícia trazendo a ordem, entre aspas,
em meio a este caos. Observe a advertência severa da última frase. Esta carta substitui qualquer carta, New World Order, amarela em jogo. A carta Lei e Ordem, uma vez em jogo, será uma espécie de meta de todas as demais estratégias para impor a ditadura global, pois na parte superior da carta, no centro, está escrito Nova Ordem Mundial, representando assim, uma meta da elite, pois será a mão de ferro, entre aspas, que irá golpear a oposição até a morte para que a nova ordem mundial possa cada vez mais evoluir sua agenda, e também lembrando que eles dividiram para conquistar as massas durante séculos, trazendo o famoso confronto, por exemplo, entre direita e esquerda, gerando caos. Todas as demais estratégias foram delineadas para nos levar à mão de ferro, do estágio da lei e ordem, ou ordem através do caos. Carta: morte a todos os fanáticos. Descrição: se há algo que não podemos tolerar, é a intolerância. Requer ações dos Illuminati, ou dos fanáticos. Jogue esta carta a qualquer momento, exceto durante um ataque privilegiado, colocando-a sobre qualquer grupo fanático. O alvo fica paralisado imediatamente. Não pode gastar cartas de ação, e não pode usar nenhuma habilidade especial ou recurso vinculado. Seus fantoches não são afetados, mas não podem obter novas, se referindo a cartas. O controle do alvo não conta para qualquer meta. Para liberar o alvo, remova o alinhamento fanático ou gaste uma ação de seu mestre, ou qualquer outro Illuminati. Julgar esta carta requer uma ação Illuminati, ou ações fanáticas, de poder igual à resistência atual do alvo. Análise: os Illuminati verdadeiramente não podem tolerar qualquer fanático. Eles veem como fanáticos todos aqueles que oferecem resistência a seus planos maquiavélicos, desde no campo moral, espiritual, até na sua economia desigual. A meta deles é colocar todos aqueles que combatem a nova ordem, em comparação com terroristas, por causa do seu fanatismo, entre aspas. Observe também que a figura da carta retrata quem estará perpetrando alguns dos assassinatos para os Illuminati. As pessoas serão jogadas umas contra as outras, até mesmo de sua família, justamente por causa da sua fé viva e ativa em servir ao Criador. Pessoas que estão embriagadas com as corrupções do mundo entrarão em contraste com as citadas anteriormente, podendo haver perseguição e homicídios. O tempo em que vivemos hoje, pode-se observar vários exemplos reais sobre isto, em que pessoas se ofendem e se degladiam por causa de divergentes opiniões acerca de política. O governo sionista usa de psicologia reversa, por exemplo, ao dizer que todos os que são contra o sionismo são também antissemitas, algo que não é verdade, pois vemos diversos judeus zelosos da Torá protestando contra aquele falso Estado de Israel. E isto se repete aqui no Brasil, com a cegueira do governo Bolsonaro. Todos aqueles que tentam mostrar os erros e contradições gritantes deste senhor e sua equipe são taxados de vagabundos, petistas ou comunistas. E toda essa divisão proposital, gerada pelo sistema, por meio da dialética hegeliana, a tentativa de silenciar a verdade, poderá fazer que até mesmo a vovó alienada pegue a faca de cortar carne, para te furar. É sabido que o sistema tem usado de forte doutrinação, para silenciar a verdade, taxando pessoas que não se renderam à podridão deste mundo de arrogantes, ofensivos, intolerantes, cheios de ódio, cheios de preconceitos e retrógrados. Assim sendo, transformados pelo sistema em fanáticos, e assim odiados pela grande massa de alienados.